A conversa de hoje aqui vai ser sobre o CR e primeiramente eu já quero falar aqui a ideia principal e como aplicar ela na prática. Cara, com um bom OCR, não faz mais sentido empresas analisarem currículo um a um, não faz mais sentido digitalização humana de documentos como documentos fiscais. Claro que o OCR não faz mágica, a imagem tem que ter um mínimo de qualidade, pelo menos para o olho humano, mas hoje em dia, com tecnologias como algumas que eu vou mostrar aqui para vocês, o olho humano nem é tão sofisticado assim perto desses OCRs, vamos dizer assim, avançados. Cara, e essa coisa de ficar na frente do computador, abrindo o currículo, analisando um a um, abrindo documentos fiscais, passando o nome, passando o valor um a um para um sistema, isso não faz mais sentido. E tipo, eu vou mostrar para vocês aqui uma automação que eu criei e eu vou falar de custos também e como os valores estão irrisórios, cara. Não faz sentido um ser humano, tipo, literalmente pegar um documento e passar ele para um sistema. Essa automação que eu vou mostrar para vocês aqui tem um exemplo que é literalmente tu coloca ela dentro de uma caixa mágica e ela devolve o texto dessa automação. E a ideia aqui que eu vou mostrar a aplicabilidade prática mesmo é usar a IA para analisar esse texto e transformar em um output que possa ser reusado para usar ali para o ERP, para usar para o que faz sentido aquele documento para ti realmente. E com essa ideia de transformar dados, e quem não entende o que é JSON, JSON é uma forma que a gente consegue separar os dados e a gente pode direcionar eles para lugares que fazem sentido, tipo um dado, um nome de um formulário, ele pode se transformar num JSON que a gente consegue manipular só o nome e enviar como se fosse para o banco de dados ali daquela empresa. Por exemplo, tu hoje faz cadastro manual de clientes que eles vão lá e escrevem no com uma caneta e um papel. Cara, simplesmente tem como tirar uma foto, transformar todas aquelas informações em um JSON estruturado e enviar para um banco de dados onde vai ser ali a tua tabela de clientes. Aqui é só um exemplo, ele nem é um exemplo muito útil na prática, já que isso que eu falei nem acontece mais, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o poder de uma automação e vamos lá, chega de papo. Eu fiz aqui um exemplo que eu já vou mostrar para vocês o resultado. Aqui eu chamei esse OCR, eu fiz um HTTP aqui para esse webhook. Isso é uma maneira legal, porque essa automação aqui, tu usa Make, tu usa Zapier, tu pode subir uma instância do N8N, subir essa automação e usar o webhook para chamar aí nos teus fluxos atuais, já que tu usa de Zapier, de Make, por exemplo, ou mesmo fluxos hardcode mesmo, é só fazer um HTTP request para essa automação em específica. E nem adianta vocês chamar esse endpoint aqui que eu vou desativar depois que terminar esse vídeo, né? Pô, a galera derrubando aqui meu servidor de graça. Mas vamos lá, eu mandei aqui uma lista de imagens. A ideia desse OCR aqui não é um OCR para como é que eu posso dizer, para vocês darem dados mais estruturados, é realmente para mandar o link e o output ser o texto daquele link. Claro que ele pode ser configurado para vocês mandar IDs que se conectam, ele pode ser totalmente personalizado aqui para atender aí a tua demanda hoje no teu trabalho aí, no teu negócio. E a ideia até, eu vou disponibilizar essa automação nas primeiras 24 horas depois que eu postar esse vídeo, então me chama aqui no WhatsApp rapidão e depois dessas 24 horas ela vai ficar disponível só na minha comunidade, que eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Eu acabei de abrir ela hoje, eu vou pausar aqui só para mostrar. Vamos lá, depois de 24 horas essa automação vai estar só dentro aqui do Clube dos Preguiçosos Inteligentes. Cara, o que vocês acharam desse nome aqui? Brisa aqui na minha cabeça, coloquei esse nome e aqui é o. Aqui a gente não trabalha duro, a gente trabalha inteligente, usamos IA para ter tempo livre e gerar mais resultados. Já tem aqui os primeiros posts e depois de 24 horas vai ter esse template só dentro desse grupo aqui. Era isso que eu queria falar. E daí o acesso a esse grupo vai ser no link do WhatsApp. Primeiro link aqui na descrição. E o acesso aos JSONs também, se vocês precisarem desse OCR aqui, e um passo a passo como instalar ele, todos
os documentos para fazer a instalação também vai estar aqui na descrição, no WhatsApp, me chama lá que eu envio para ti. Lembrando que só nas primeiras 24 horas. Se tu estiver assistindo isso depois, já não conta mais. Mas vamos lá. Então aqui, ó, fiz a chamada do OCR, mandei aqui para IA, e nessa IA aqui eu coloquei um prompt bem simples, me conta o que é cada um desses documentos, e vocês podem ver essa saída aqui. Provavelmente, se vocês são muito novos no N8N, vocês estão tipo, caramba, mas no meu N8N a saída não é assim. Cara, eu usei uma coisa aqui muito legal, que é esse Require Specific Output Format. Ele libera três... Deixa eu tirar aqui. Ele libera três output para a gente usar, que é esse estrutura output parse, item list e autofixing. Esse autofixing aqui a gente usa IA para fazer essa estruturação de JSON. Esse item list aqui é uma item lista que faz o parse, e estrutura output parse, que é a forma que eu gosto de trabalhar, porque deixa eu mostrar aqui, ó, generate for JSON exemplo. Eu tô dando o exemplo e a IA vai gerar em cima desse exemplo. Eu dei aqui, ó, os dados preenchidos, e ela vai gerar em cima desses dados preenchidos, e ela mesma entende como gerar esse JSON. Então fica nesse formato. E o que eu estava querendo dizer ali sobre formato JSON? Cara, os dados estão aqui, eu pedi para ela analisar, ele me devolveu com uma análise, vamos dizer assim, humana, uma análise inteligente. Se isso aqui fosse um currículo, eu podia, tipo, botar critérios ali de análise, mas essa é a parte mais legal. Então eu quero pegar todos as URLs não tem, né? Mas todos os nomes e todas as descrições desses documentos para fazer algo, sei lá, algo que eu queira. Se fosse um documento fiscal, eu quero pegar todos os valores desses documentos aqui, ó, que tem até uma nota fiscal, eu quero pegar todos os valores finais aqui desses documentos. E vocês podem ver que aqui nesse envio, nessa chamada que eu fiz desse OCR, esse meu OCR, que eu já vou explicar a estrutura e como ele funciona passo a passo para vocês, mas eu comandei um JPG, um PDF, mais um PDF, mais um PDF, mas ele aceita também PNG, ele aceita DocX, se for apenas texto, DocX com imagem ele não aceita. Essa é uma das poucos formatos que ele não trabalha. E vocês entendem o poder dessa estruturação que eu mostrei aqui para vocês. E antes da gente ir ainda para o fluxo em si, eu quero conversar um pouco com vocês sobre quais os melhores extratores, os melhores ACR do mercado e qual o custo deles. Cara, eu vou falar sobre duas empresas aqui hoje. O Google, que ele tem o Google Vision, que é o que eu estou usando naquela automação ali. E, cara, vocês vão cair para trás com o valor do Google Vision. Simplesmente $2 para 1.000 imagens que tu faz ali o scrapping da imagem. É insano de tão barato esse valor. Então a gente vai para um segundo serviço da Google, que é o Document AI. Esse aqui, na minha opinião, eu testei esses três aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o de maior qualidade. Vamos dizer assim, cara, tu vai usar para documentos fiscais, vai de Document AI. O custo dele ele é um pouco mais elevado, se eu não me engano é mais ou menos 10 centavos por imagem, mas dependendo aí do teu negócio e para que é o teu uso, faz muito sentido. O terceiro produto aqui é o Amazon Textract. Ele é mais ou menos no nível do Google Vision. Ele tem algumas vantagens, cara. O mesmo endpoint, tu consegue processar JPG, PDF, manda pro servidor deles, lá o servidor deles faz essa extração. Ele é um pouco mais fácil de trabalhar que o Google Vision. Essa minha automação aqui, eu escolhi o Google Vision por qual motivo, Diego? Custos. Literalmente custos. E eu não tenho uma conta paga da AWS Textract também, seria esse motivo principal. E o que vocês vão ter que mudar aqui para você estar adaptando essa automação aí para vocês? Literalmente, tu vai ter que mudar. Vou abrir aqui o node do HTTP. Vocês vão ter que mudar esse a key aqui, ó. Só trocar a key que a gente pega lá no Google. Cara, eu não vou ensinar a fazer isso nesse vídeo, mas é nessa plataforma aqui, cara. É no cloud, no console do Google. Primeiro vocês têm que ativar o cloud e vocês vão vir. Aí eu vou mostrar rapidamente aqui. Falei que não ia mostrar, mas vamos mostrar aqui. Vocês vão vir aqui em credenciais. Essa aqui nem tá ativada, essa conta aqui em específica. E
nesse meu caso aqui, eu tenho essa API que está aqui, Maps Platform, ele está ativado também entre essas 31 APIs aqui, ó. Ele está ativado junto e é literalmente uma API key do Google que tu coloca aqui nessa chamada post deles. E o request é dessa forma aqui. Me chama no WhatsApp se tu quer esse fluxo, mas vamos lá, cara, vamos falar tete a tete aqui como esse fluxo funciona e como eu montei ele. Eu montei ele pensando em receber múltiplas imagens. Vocês podem ver aqui que ele faz esse split out quando chega essas imagens. Eu vou pegar até aqui a última solicitação que eu fiz, que foi essa solicitação de 5, para a gente ter de exemplo aqui e ter mais dados para trabalhar. Então vamos lá, cara. E sobre a escolha ali, cara, tu tem o Google Vision fácil acesso para ti, vai de Google Vision. Tu tem o AWS Textract de fácil acesso, vai de AWS Textract, que ambos são muito bons. Será que não vai carregar? Meu computador da Xuxa aqui tá levemente lagado. Mas, whatever, foda-se, vou comentar aqui pra vocês. Então, cara, chega aqui, nesse formato aqui, é o formato de chamada, um documento e vírgula de cada documento. Lembrando que para adaptar para o teu negócio, vamos dizer assim, que tu vai mandar 500 imagens de uma vez e tu quer mandar o name ou um ID único para saber qual imagem é qual imagem que tu mandou. Seria só adicionar aqui e adicionar nos dados de saída nesse dado aqui. Ó. Tipo, tu editaria, ele enviaria aqui para dentro do loop cada imagem, porque cada imagem aqui é processada uma por vez. E aqui a gente pegaria os dados, tanto os dados que vão ser extraídos, como os dados que chegam aqui, que seriam o nome. Então, esse aqui seria o único edit fields que seria editado. Até preciso mudar o nome aqui. E vou adicionar algumas notes aqui para facilitar o entendimento. Então, o fluxo, ele baixa o documento depois que entra no fluxo e entra no nosso processador OCR inteligente. Isso aqui é um microserviço que eu mesmo criei, eu mesmo codei, e algo muito interessante sobre esse microserviço. Ele foi codado em Vibe Coding e ele está aqui no meu EasyPanel. Como eu falei, me chama no WhatsApp. Se vocês têm instalação no EasyPanel, é literalmente criar um aplicativo aqui dentro do EasyPanel. A gente teria adicionar aqui um serviço, adicionar um aplicativo, daria o nome para o aplicativo. A gente iria na aba de fonte, Dockerfile, cola esse documento aqui, que é um microserviço já adaptado para usar o API REST. Aqui nos dados de ambiente, aqui a gente tem algumas configurações possíveis e algo muito importante depois da instalação. Isso aqui falando já para quem vai baixar e vai usar aí, para não ter dúvida. Ele tá configurado para a porta 8000, então a gente vai vir aqui nos domínios e a gente vai ter que configurar para a porta 8000, senão ele não vai funcionar. Outro ponto aqui, ele tem essa API key, vocês podem ver aqui, se chama XAPI no header, e eu criei essa API aqui aleatória para questões mesmo de segurança. Então, para fazer a chamada para esse OCR aqui, tem que preencher aqui, ó, XAPI. E lembrando que esses dados eu vou mandar para vocês no WhatsApp ali, se vocês me chamar. E aqui literalmente ele processa a data. Ele não vai ter um dado de teste aqui, né? Ele não vai receber nada. Aí, ó. Na verdade tem 4 itens, vamos ver. Que eu vou conseguir mostrar aqui como é o output dele, que vocês vão entender os campos aqui e como ele funciona. Vamos lá. Perfeito. Então, olha aqui, ó, chegou a imagem, ele processou, ele identificou que é uma imagem, um JPG, então require um ACR e ele vai mandar, de acordo com esse require ACR, vai ser o próximo processamento. Aqui. E daí o segundo processamento é se ele precisa de um ACR que é uma página só ou 2 páginas. Diego, por que isso interfere? Cara, se for um PDF de 10 páginas, existe algumas coisas, se tu estiver usando a AWS, tu vai ter que chamar um endpoint diferente, porque tu precisa mandar para o servidor da AWS
para depois ele fazer o processamento dessas 10 páginas. Ou tu precisa enviar, se tu estiver usando o Google Vision, precisa enviar para o servidor da Google para depois ele processar uma página por vez de te mandar ali o output. Então vamos dizer assim, eu fiz meio que uma gambiarra nessa automação. Eu acho que essa imagem em si, ela é uma página só. Mas o que eu fiz? Se for 10, 20 páginas, eu criei usando essa mesma API hash, eu criei um script em Python que ele divide em páginas. Então, se vier 10 páginas ali, ele vai dividir uma página e eu vou processar uma página de cada vez nessa automação aqui. Então, vamos lá. Então, ele faz esse processamento, ele entende qual é a forma que vai ser feito esse OCR. Agora, se ele for um OCR com texto puro, Diego, é literalmente transformar um PDF em um TXT e é só texto, não tem imagem. Ele vai fazer um processamento automático ali e não vai mandar para o Google Vision. Porque fazer essa manipulação de só transformar de PDF para TXT é algo trivial em Python. Então, esse script ele já faz isso com custo zero, vamos dizer assim, o custo é da tua VPS ou é o custo do uso da tua máquina e do teu computador. Diego, tem uma imagem no PDF, cara. Será que ele vai conseguir fazer o OCR desse PDF? Vai, e eu criei esse OCR pensando nisso mesmo, cara, porque eu pensei em documentos fiscais que vêm em PDF e pensei em currículos onde as pessoas, sim, tem gente que faz isso, né? Bota imagens dentro de currículo e nessas imagens tem informações. Então, esse OCR, ele entende isso e ele vai enviar aqui, ó. Se for uma página única, ele vai enviar para um OCR. Se for uma página única, ele vai enviar para cá. E se for uma imagem, ele vai tratar de forma diferente. O Google tem dois endpoints. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O imagem anote e file anote. Então, para PDF, para arquivos doc, a gente enviaria para esse endpoint aqui. Por isso que tem essas duas saídas aqui. E para PDF é esse de baixo aqui. E para imagens JPG e PNG é esse de cima. Vocês podem ver até que eu coloquei aqui. Ó. Se no file name tiver PNG ou JPG, ele envia para o de cima. E algo muito interessante que eu estava comentando ali, que eu coloquei nesse microserviço em Python, é que o Python ele tem várias bibliotecas que fazem reconhecimento de imagem. Só que, cara, eu testei muita delas porque a minha ideia é se eu conseguisse um reconhecimento de imagem em Python de alta qualidade, porque eu vou contratar o AWS Extract, porque eu vou contratar o Google Vision, mas tipo, não é à toa que tem esses serviços pagos e que são muito baratos, tá? É porque é muito difícil tu criar um bom OCR em Python. Principalmente isso. Então, esse OCR em Python, ele lê todas as imagens que tiver nesse arquivo e se ele encontrar uma imagem, essa foi a regra que eu tratei e vocês podem até mudar essa regra aqui com mais não, esse aqui é o limite de páginas. Aqui, page char. Aqui, ó. Se tiver uma imagem com mais de 15 caracteres. Cara, faz algumas semanas que eu fiz. Page text OCR page chat truth. É isso aqui sim. Se tiver uma página, uma imagem na página com mais de 15 caracteres, ele não vai tentar processar, ele vai enviar direto lá para o Google Vision que faz esse processamento. Vamos voltar. Então deu para entender o porquê eu criei esse microserviço, principalmente para controle de custos e tipo, por que eu vou ficar chamando ali o Google Vision que em larga escala tem um custo, porque eu vou ficar chamando o AWS Extract, se eu posso simplesmente transformar ali o arquivo de TXT para TXT, por exemplo, de DocX para TXT, de PDF para TXT, eu não preciso ter esse custo. E eu só realmente vou mandar aqui para o processamento com o OCR inteligente do Google Vision só imagens que tiverem texto e que realmente precisarem desse processamento. Essa é a inteligência desse fluxo e literalmente ele aguenta todos esses formatos que eu comentei para vocês. É um OCR muito completo e ele pode ser facilmente editável aqui. E o que eu quero também dar um mind blow aqui para vocês
é que, tipo, cara, eu não sou um programador em Python e eu criei esse script aqui, literalmente ali no VS Code e com um Copilot de IA, eu uso o RuCode. E isso é muito insano, como é possível criar esses microserviços. Eu quero fazer até um vídeo mais futuramente tratando sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente contrata um serviço como a Appify para rodar os nossos scrappers, contrata serviços externo para rodar, por exemplo, de OCR, contrata esses serviços externos onde talvez eu ia precisar só fazer um PDF para TXT, mas a gente pode estar criando esses microserviços e rodando no nosso próprio servidor, tanto se eles forem Python ou se a gente tiver como rodar, vamos dizer assim, uma IA ali no nosso servidor e usar toda a documentação de API REST da Fast API, que é uma biblioteca que tu consegue aplicar a API em qualquer microserviço, cara. É muito fantástico como isso tipo, facilita dentro de um fluxo como esse, porque tipo, aqui eu fiz uma chamada HTTP de um serviço que está rodando aqui no meu servidor do OCR Service, no meu servidor do EasyPanel. Isso totalmente de graça, vamos dizer assim, eu não estou pagando para ninguém para fazer essas transformações de documentos em texto. E normalmente isso eu tenho certeza que tem serviços pagos que fazem isso. E isso é uma coisa que dá para fazer com esse tipo de microserviço. Pensa o quanto mais coisas que tu pode criar, automações que tu pode criar, realmente fluxos hardcode ali que tu consegue vibe codar, que tu consegue transformar numa API REST e facilitar muito a vida dentro de um fluxo. Porque eu poderia fazer um script em JavaScript que fizesse algo parecido que esse microserviço faz. Mas pensa qual é a minha usabilidade desse microserviço em diversos fluxos onde eu preciso ali tratar de alguma forma imagens. Eu posso usar ele para outros fluxos ele isoladamente. E também eu posso usar ele para esse fluxo aqui que dá, vamos dizer assim, não vou dizer que deixa mais bonitinho, mas eu precisaria de todo um tratamento especial. Veio o PDF, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Não, cara, mandei aqui para esse microserviço em Python que ele vai fazer todas as análises. Eu não vou precisar fazer uma análise um a um. Ele virou tipo um orquestrador desse fluxo. Então, entendendo aqui e passando por essa primeira etapa do fluxo, é literalmente só uma tratativa de dados aqui, onde aqui ó, vocês podem ver que eu estou pegando só a resposta, mas como eu comentei, se a gente passasse mais dados que precisariam ficar conectados para aquele produto, para aquele documento em específico, é aqui que a gente colocaria. E esse aggregate aqui é onde ele agregaria tudo aquilo ali num JSON. E como vocês podem ver aqui, ó, nessa saída estruturada é a saída daquele fluxo ali. Ó. Veio um data e veio um texto por vez. Algo que eu quero complementar aqui, a gente já tá indo pro final do vídeo, é que eu gosto de usar um storage público para enviar mensagem. Eu gosto de usar o Supabase, cara, é muito fácil de trabalhar com ele. Se tu tá aí, cara, isso aqui eu me bati demais, então por isso que eu quero compartilhar com vocês. Tu tá criando um fluxo onde é que teu cliente pede para te enviar um PDF e daí, porra, vou enviar o PDF pro Drive, vai dar um trampo, eu vou ter que usar ali um node oficial do Drive. Cara, armazena aqui no Supabase como uma pasta pública ou com uma pasta privada, só que daí tu vai ter que fazer uma autenticação para fazer essa chamada. Literalmente pega aqui o get URL dessa página, eu vou pegar aqui ó, de uma imagem, aqui ó, Sasa JPG. E pronto, eu posso manipular de qualquer forma, enviar de qualquer forma que eu quiser dentro do meu fluxo, como eu fiz aqui, ó, tipo, chegou a imagem e eu fiz o download dela. A última chamada que eu quero fazer aqui é para a comunidade Guy Fawkes. Cara, eu vou estar lançando ela por R$20 por mês. Esse é o primeiro fluxo que vai estar disponível lá dentro dela. Literalmente, tá muito barato. O primeiro link na descrição vai ser o WhatsApp para vocês pedirem esse fluxo. Vocês que querem aplicar eles aí no meu fluxo hoje, desde do Dockerfile ali para fazer a instalação dentro do EasyPanel e o fluxo. Me chama no WhatsApp. Massa demais pra ti que ficou até aqui. É isso aí. Obrigado. Tava meio sumido, bastante trabalho ultimamente. Mas é isso aí, galera. Abraço pra vocês.